Porque hoje, nessa live, nós vamos entender, eu vou te explicar por que essa voz que parece racional e que quer o seu bem te sabota e te impede de conseguir emagrecer. Tome sua água, pegue seu caderno, que nós já vamos começar. Então, o conteúdo da nossa live de hoje vai falar justamente sobre isso, sobre 4 armadilhas do pensamento sabotador que detonam o seu controle alimentar. Por que isso é importante, Andréia? Porque a maioria das pessoas começam o processo de emagrecimento e não consegue manter nesse processo simplesmente porque algo dentro delas que elas não sabem o que é necessariamente as impedem de continuar. É como se elas mesmas se sabotassem. E se você já passou por isso, você sabe o quanto isso é desesperador. Então, continua aqui comigo, que é disso que a gente vai falar hoje na nossa live. Essa voz, ela parece racional. Você não sente que ela tá ali para te prejudicar, mas ela é sabotadora. E o pior de tudo, essa voz fala com você como se estivesse te protegendo, quando na verdade ela tá te levando direto para o descontrole, para a culpa e para a compulsão. Deixa eu te falar uma coisa muito importante logo no começo da nossa conversa de hoje. Lembrando que esse nosso encontro Mente Leve, Corpo Magro, ele tem o objetivo de ajudar você a encontrar estratégias diárias para lidar com o sobrepeso. Então, deixa eu começar o nosso conteúdo de hoje já te falando algo muito importante. A 4ª armadilha que eu vou te mostrar nessa live de hoje é uma das mais perigosas, porque muitas mulheres acreditam que ela é saudável. Só que, na verdade, ela destrói completamente o seu controle alimentar. Então, fica comigo até o final dessa live para você não perder, porque com certeza essa 4ª armadilha já aconteceu aí com você. Agora você vai entender essas 4 armadilhas mentais que parecem inofensivas, mas que estão destruindo o seu controle alimentar e, por consequência, o seu processo de emagrecimento, o seu sucesso no emagrecimento, mesmo que você não esteja percebendo isso. E o mais importante, eu vou ensinar vocês como se libertar desse diálogo interno que é tóxico, tá bom? Pega seu papel e sua caneta. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Andréia, terapeuta de emagrecimento feminino. Eu ensino mulheres a entender como a mente é determinante no processo de emagrecimento. E através da reprogramação mental das suas crenças e da sua personalidade, eu ajudo mulheres a conseguirem emagrecer 10 quilos em 10 semanas, sem efeito sanfona. Se esse tipo de conteúdo te interessa, fica aqui comigo, porque o que eu trago vai transformar o seu emagrecimento. Eu ensino isso porque eu vivi isso na pele por muitos anos. Passei 34 anos da minha vida lutando contra o peso, entre sobrepeso, obesidade e efeito sanfona. Compra roupa, perde roupa. Entra numa loja, não acha nada que fica bom, dali um tempo você perde todas as roupas que comprou, tem que comprar de novo. Usava, não sabia na minha época se eu usava M, se era G, se era GG. Eu estava totalmente perdida. Até que eu entendi que o verdadeiro problema do meu sobrepeso, da minha obesidade, não estava na comida. O problema estava nos pensamentos sabotadores que comandavam as minhas decisões diárias. E nós somos resultados das nossas escolhas diárias, não é verdade? Quando eu aprendi a trabalhar isso, eu consegui emagrecer 28 quilos em apenas um ano. E o melhor, mantive esse resultado. Isso mesmo, eu me livrei de uma vez por todas do efeito sanfona. E para te ajudar, então, já vamos entrar na armadilha número 1. Pega o seu papel e sua caneta. A primeira armadilha é a seguinte: já que eu estraguei tudo, vou aproveitar e começar de novo depois. Esse é o clássico pensamento do tudo ou nada, do 8 ou 80. Me fala aí, você come algo que você considera errado e em vez de seguir normalmente o seu plano alimentar, a sua dieta ou a sua estratégia de emagrecimento, você já logo pensa: já que eu estraguei tudo mesmo, vou comer tudo que eu tenho vontade. E eu já estraguei tudo? Quem aí já pensou? Esse pensamento, ele transforma um deslizezinho pequenininho em uma avalanche de culpa e excesso. Por exemplo, às vezes você está aí no seu processo de emagrecimento e aí num domingo você vai lá e come um brigadeiro. Ou às vezes você come um docinho depois do almoço, né? Ou à tarde. Aí, em vez de seguir com o seu dia normalmente, o que você faz? Já que eu estraguei tudo mesmo, você decide pedir uma pizza à noite, toma refrigerante e termina a noite comendo escondido.
Conta aqui pra mim, nos comentários com sinceridade. Quem aí já pensou, nossa, já que eu estraguei tudo, eu vou comer tudo que eu tenho vontade, eu vou comer, vou aproveitar. Se você já passou por isso, comenta aqui, eu já fiz isso. Eu sei porque eu já fiz várias vezes. Mas deixa eu te falar uma coisa importante, um passo fora da trilha ou fora do caminho não te tira da jornada. Se você visse um corredor correndo uma daquelas maratonas e ele de repente tropeça, será que isso significa que ele perdeu a corrida ou que ele deve parar de continuar caminhando ali, de correndo aquela corrida? É isso que você pensa? Claro que não. Um passo fora é só um passo fora. Você continua na jornada. Mesmo se você cair, você pode continuar naquela jornada. Então, uma dica prática para você vencer esse pensamento sabotador de agora que eu já estraguei, tive esse deslize, vou comer tudo que eu tenho vontade, vou aproveitar. Uma dica prática, treine a sua mente diariamente para pensar assim, ó, quando acontecer de você cometer esse deslize, você vai pensar, foi só um momento. Foi só uma escolha de todo o meu dia. Foi só um deslize. Eu posso seguir agora com leveza, tranquilidade, porque esse deslize não define o meu processo. Caiu, levanta e segue firme. Só esse tipo de pensamento, essa frase, foi só um deslize, não me define. Foi um deslize, eu recupero o equilíbrio e sigo em frente com leveza. Só isso já tira, rompe, corta esse ciclo de autossabotagem. Você dá para sua mente, como é que eu posso dizer? Você dá para sua mente coisas que ela pode fazer. Você dá para sua mente ferramentas para ela utilizar na próxima vez que acontecer de novo. Combinado? Armadilha número 2. É outra coisa que a gente fala muito. Acontece quando você diz assim, ó, só hoje, só um pedacinho. Essa voz, ela disfarça a sabotagem ou a autossabotagem de permissão. Você acha que está sendo flexível. Não vou fazer nada muito rígido. Só que, na verdade, no fundo, você está abrindo a porta para a compulsão alimentar. Por quê? Como que eu sei disso? O só hoje vira rotina. O só um pedacinho vira exagero. Ou o eu mereço, né? Você começa a merecer todos os dias, só que você não quer o corpo que esse merecimento te entrega, não é verdade? Então, muitas vezes acontece assim, você decide comer um quadradinho de chocolate. Tem gente que até gosta, né, de cortar dessa forma. Faz um quadradinho de chocolate, corta aqueles quadradinhos. Aí você fala, vou comer só um quadradinho de chocolate. Quando, naquele dia, não estava programado para você ter o momento da recompensa alimentar. Aí você decide comer, fora do que estava planejado. Mas como você está cansada e emocionalmente fragilizada, você acaba comendo a barra inteira. Porque você ainda não tem controle do quanto você pode comer. E depois você se sente péssima. Só um pedacinho vira um pedação, vira uma barra inteira. Conta aqui pra mim, quem já falou assim, é só um pedacinho, e no final das contas esse pedacinho acabou virando muito mais? Comenta aqui pra mim, acontece comigo. Eu pergunto isso porque ainda hoje, acontece comigo às vezes, de falar, nossa, é só um pedacinho, e eu acabo quando vi, como mais do que eu disse que comeria. A autossabotagem, meninas, ela usa palavras doces para justificar o excesso, sabe? Ela se disfarça dessa flexibilidade de que tá te ajudando, tá fazendo um bem para você. Mas eu vou te dar uma dica prática de como interromper esse pensamento sabotador que, com certeza, vai te fazer fracassar no seu emagrecimento. Uma dica prática, antes de você ceder aquela palavrinha só hoje, pergunte o seguinte, isso aqui é fome de verdade? É fome real? Ou é uma emoção que está por trás dessa vontade de comer esse pedacinho de chocolate ou de doce? A resposta que você vai dar para essa pergunta vai mudar o seu impulso. Então, anotou? Quando vier aquele negócio, nossa, só um pedacinho, eu mereço. Só um docinho, só um pouquinho. Não precisa ser tão rígida. Pergunte para você mesmo, eu tô realmente com fome? Ou é uma emoção que eu tô querendo curar? Que eu tô querendo abafar? Isso vai te trazer uma clareza que você não faz ideia. Combinado? Vamos para a armadilha número 3? Se você tá me seguindo aí, diga, tô entendendo tudo. Escreve aí para mim nos comentários. Se eu tô indo muito rápido, você pode depois assistir que eu vou deixar essa live gravada. Armadilha número 3. Eu
Mereço comer isso. É uma sequência do que a gente falou na 2, né? Depois de tudo que eu passei, eu mereço. Essa armadilha, gente, é a que eu mais escuto das minhas alunas e das pessoas de modo geral. Nossa, eu mereço, hoje o dia foi difícil. Depois de tudo que eu passei hoje, eu mereço. O que acontece? Ela mistura a exaustão emocional com a recompensa alimentar. A comida vira uma recompensa, como se fosse assim, já que eu sofri, então eu mereço. É como se fosse um pagamento pelo sofrimento que você passou durante o dia, né? Seu cérebro começa a associar, quando você diz isso, o sofrimento, ele associa sofrimento é igual a merecimento. E aí o prêmio vira o quê? Comida. Então, quando você costuma dizer isso, você pode reparar aí nos seus comportamentos. Toda vez que você tem um dia estressante, vem na mente na mesma hora. Nossa, hoje eu mereço. Às vezes vai ser comida, às vezes vai ser bebida, porque muita gente também usa essa mesma frase para cervejinha, né? Quanto mais estressante o dia, mais essa palavra grita na sua mente. Eu mereço, meu dia hoje foi difícil. Às vezes acontece assim, depois de um dia muito pesado, muito estressante no trabalho, ou com os filhos, ou em casa, brigou com o marido, aí você fala, nossa, eu mereço comer esse bolo. Eu mereço uma pizza. Eu mereço um chocolate. Eu mereço tomar minha cervejinha. Só que o problema é que depois do eu mereço, de você dar aquilo que você disse que merecia, vem a culpa e o auto-julgamento. E te deixa lá embaixo. Você fica mal. Agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui pra mim, quem que já usou a comida como recompensa depois de um dia difícil? Quem já falou pra si mesmo, eu mereço? E foi lá e usou a comida pra poder ser uma recompensa pra você depois de um dia difícil? Comenta aqui pra mim, eu mereço, se você já disse isso em algum momento. Mas eu quero que vocês pensem no seguinte, gente. Você merece sim alívio, meninas. Eu não tô dizendo aqui, nossa, André, então você tá dizendo que a gente nunca pode se sentir aliviada ou ter uma recompensa depois de um dia difícil? Não. Você merece sentir alívio. Só que eu quero que você pense, será que a comida tá te dando um alívio que você realmente precisa? Se ela estivesse te dando um alívio, será que depois você se sentiria culpada e procederia com um auto-julgamento? Se te desse alívio de verdade, o que deveria acontecer na sequência não é te dar um sentimento bom, mas não é isso que acontece aí no seu caso, não é verdade? Então, eu quero que, para poder vencer essa armadilha mental, esse pensamento sabotador, eu quero que vocês anotem essa dica prática. Crie novas formas de recompensa emocional. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, inclusive hoje no desafio, essa foi a proposta. Parece simples, mas é poderoso. É uma arma poderosa contra o pensamento sabotador. O que pode ser essas novas formas de recompensa emocional? Pode ser um banho longo, quentinho, com aquele sabonete cheiroso. Talvez você terminou aquela rotina de autocuidado, de você ir lá e passar os cremes que você gosta depois de um dia difícil. Ou talvez colocar o pé pra cima e passar um creme que dá uma aliviada nas pernas. Talvez assistir uma série quando chega em casa, uma série que seja leve, que te coloque pra cima, que te faça sorrir. Ou talvez um momento de pausa real. Talvez você coloque ali uma música que te deixa reflexiva, que te faz você se sentir bem e faz ali o seu momento de meditação, para você se sentir bem, para você se sentir leve. Treine o seu cérebro, gente, para buscar conforto em formas mais nutritivas emocionalmente. Você ensinou o seu cérebro que a recompensa que você quer por um dia desafiador, por um dia difícil, é a comida. Só que nessas mesmas coisas que eu disse pra você, o cérebro também se sente bem. Afinal de contas, quem que não gosta de chegar em casa, tomar aquele banho, passar os cremes, se sentir relaxada? Às vezes sentar um pouquinho ali no momento, você se sente bem. Então ensine seu cérebro o eu mereço com essas coisas que vai continuar te fazendo sentir bem. Talvez ler um livro que você gosta, que toda vez que você pega pra ler, pode ser até a Bíblia, toda vez que você pega pra ler, você sente realmente que, sabe, você está, como se aquilo ali te recarregasse, te reenergizasse, né? Então, ensine o seu cérebro outras formas de recompensa emocional que não vai te deixar se sentir culpada depois. Combinado? Quarta armadilha é aquela que eu disse pra vocês que acontece com muita gente e, assim, ela parece saudável e é a que mais pode te pegar. Preparadas para anotar? Então, anota aí. A quarta armadilha vem com a seguinte frase: depois eu compenso esse deslize. Gente, essa armadilha, ela acontece, inclusive comigo até hoje, se eu não tomar cuidado. Para vocês verem o tanto que
É importante vocês darem atenção. O que acontece? Ela parece muito madura, né? Mas é extremamente perigosa. Você come além do que você devia, se permite, né? Fala, depois eu compenso. E aí você já pensa em punições futuras. Quer ver como que isso acontece? Você fala assim, ó, num dia de domingo, você foi lá e entornou o caldo. Comeu o que não devia, no almoço você ia comer só ali aquela quantidadezinha que você tinha falado que ia comer. Quando você vê, você já comeu muito mais e ainda vai comer a sobremesa. Aí você pensa assim, nossa, mas amanhã é segunda, amanhã eu compenso. Não, não tem problema, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou passar o dia inteiro em jejum, vou comer só de tarde. Ou então você pensa assim, nossa, amanhã eu vou malhar o dobro na academia, eu vou me acabar. Tudo isso que eu comi hoje, amanhã eu vou tirar. Ou às vezes você fala assim, amanhã, segunda-feira, eu vou começar uma detox com aqueles chá, que não vai sobrar nada disso aqui. Parece muito maduro, né? Parece algo bom. Só que deixa eu falar uma coisa aqui pra você, essa mentalidade ou esse pensamento, ele transforma a comida em dívida. E aí ele alimenta o ciclo que eu sempre condeno aqui e falo para vocês que te mantém no efeito sanfona, que é o ciclo da restrição que gera compulsão. A gente não gosta de pagar. O corpo, sua mente não gosta de ter que pagar ou de se sentir restrita demais. Essa ideia de que você vai pagar depois, você vai compensar, você vai ser punida depois, o cérebro não gosta dessa ideia e ele não vai comprar essa ideia com você, ele vai fazer de tudo para te tirar disso. Por exemplo, às vezes você fala assim, né, num jantar, comeu fora da hora, e você fala assim, nossa, não tem problema não, eu vou comer isso aqui porque amanhã eu não vou comer quase nada. Qual que é o resultado? Justamente o contrário. No outro dia, seu corpo ele sente fome de verdade. Por quê? Porque na noite anterior, você comeu muito. Então, qual que é a reação metabólica do próximo dia? Você já acorda com fome. E aí você acaba comendo de forma descontrolada. Quem aí já aconteceu aqui com você? Se já aconteceu, você come de noite, come demais, fala que no outro dia vai compensar e vai fazer tudo certo. E quando você vai ver, no outro dia você já acorda com fome. É uma fome descontrolada que você não consegue controlar. Se você já pensou assim, amanhã eu começo, comenta aqui pra mim. Eu já disse isso, amanhã eu vou compensar. Só que entenda uma coisa, meninas, que eu quero que vocês tenham bem em mente. Comer não é dívida. Você não precisa pagar pela comida. Em vez de dizer isso, encarar a comida como dívida, o que você pode fazer para interromper esse pensamento sabotador? Aí vai a dica prática. Em vez de compensar, procure entender o que te levou para aquele excesso. O que te fez comer descontroladamente? Porque existe uma verdade muito importante aqui. A consciência cura. Você só consegue melhorar aquilo que você traz para a sua consciência. E acredite, por trás desse pensamento aí que te leva para comer descontroladamente, tem uma raiz que precisa ser tratada e curada. Quando você não conhece, não conversa e não resolve suas emoções, por certo você vai comer essas emoções. Então, consciência, ter consciência do que te levou para aquilo vai te curar e te ensinar para o seu cérebro a habilidade de lidar com isso da próxima vez. A punição vai repetir esse ciclo, sabe? É um ciclo que se retroalimenta. Você diz que vai compensar no outro dia, acorda com mais fome, come descontroladamente, sente culpa e esse ciclo de frustração e culpa se mantém indefinidamente. Então, meninas, para vocês entenderem, essas quatro armadilhas mentais acontecem todos os dias com as minhas alunas, acontece comigo também. E se você percebeu que muitos dos seus comportamentos alimentares começam com um pensamento sabotador, então essa live já cumpriu um papel muito importante e eu me sinto feliz de você ter estado aqui comigo. Porque o primeiro passo para mudar um padrão sabotador, um comportamento sabotador, é enxergar ele e ver ele pelo que ele realmente é. Algo que te sabota. Quando você começa a identificar essas armadilhas mentais, você começa a recuperar o controle sobre suas decisões. Então, espero que você tenha anotado todas as 4 armadilhas e principalmente a dica prática de como reverter essa armadilha, como lidar com ela. Se você não anotou, assiste depois que eu vou deixar salva essa live para vocês, tá bom? E mais, minhas amigas, se esse conteúdo fez sentido para você, agora eu quero te pedir um favor. Curte essa live. Compartilhe com uma amiga que precisa ouvir isso no dia de hoje. E me conta aqui nos comentários também, por favor. Qual dessas armadilhas que eu citei na live de hoje mais acontece na sua vida e no seu dia a dia? Porque aqui nesse perfil nós aprendemos algo muito importante. O emagrecimento começa na mente. E quando a mente está leve, o corpo se torna magro. Sim, o emagrecimento começa na mente para depois acontecer no corpo.
Eu espero que você tenha gostado do que eu trouxe hoje. Faz esse favor de curtir, compartilhar com alguém que você ama e fica aqui comigo, se você ainda não me segue. Se você ainda não é uma pessoa que está aqui comigo diariamente. Um beijo, a gente se